Bom dia, programa Ju Flores Variedades, aqui na RDC TV, canal 24524 da Claro e NET. E hoje você não pode perder endividamento familiar, o que é LGPD. Entrevista exclusiva com o delegado Ricardo Melo. Não saia daí, em 30 segundos eu retorno com você. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. De volta ao programa Ju Flores Variedades, aqui na RDC TV, canal 24524 da Claro e NET TV. E também pelas redes sociais da sua preferência. E eu estou aqui com o nosso delegado, Ricardo Melo. Bom dia, Ricardo. Obrigada pela tua presença. Faz um tempinho já, né, que era para nos encontrar, para uma entrevista, que eu quero saber mais um pouquinho de você, né, antes de ser delegado. Tudo bem? Bom dia, Ju. É um prazer estar aqui. Felizmente a gente conseguiu conciliar aí, né, para a gente estar aqui hoje conversando. Então, assim, hoje eu sou delegado de polícia, estou lotado na comarca de Porto Belo, sou responsável pela delegacia de Bombinhas. Faz 5 anos que eu estou na carreira de delegado, né? Já passei por outras funções públicas, comecei logo aos 18 anos como servidor público no Instituto Geral de Perícias. Aí depois passei para a Fundação do Meio Ambiente, para a Fátima, né, o órgão estadual que hoje é o IMA, onde trabalhei lá também. Posteriormente advoguei e aí nos últimos anos, então, acabou que tive a surpresa e gratidão também, já que sou aqui do estado, né, de passar aqui no concurso para delegado de Santa Catarina. E o que te inspirou a fazer o curso de Direito? Então, isso já na época de ensino médio, né, foi uma das questões pessoais minhas, porque eu tinha muita aptidão com exatas, gostava muito, então tinha um viés de ir para talvez uma engenharia e ao mesmo tempo gostava principalmente da carreira de delegado. Tinha muita vontade, né, de ser delegado, até oficial da Polícia Militar também, uma das carreiras que me chamava muita atenção, e aí acabei optando, né, pelo direito em razão dessa possibilidade profissional. Né, e aí, felizmente, hoje consegui chegar lá, né? Ele é um excelente delegado, tem excelente percepção, que até nos dias de folga ele prende o bandido. Me conta isso aí. Pois é, Ju, acaba acontecendo, né? A gente, como eu disse, né, eu gosto muito da função, né? Realmente acabou sendo delegado porque era um dos sonhos, né, profissionais. E quando a gente trabalha com aquilo que gosta, com certeza acaba otimizando e desempenhando o papel, a função de uma forma máxima, né? Até acontece, por exemplo, às vezes finais de semana, e aconteceu aí no mês passado, estava trabalhando durante a folga, num sábado, e aí, saí da delegacia, agora vou dar uma corrida, vou dar uma relaxada, né? Pô, trabalhando na folga. Claro. E aí fui dar uma volta na orla, lá uma corrida na orla nas praias. Acabei que eu encontrei com um adolescente que já era conhecido pelo tráfico de drogas, já tinha sido alvo de uma operação nossa grande, que foi realizada em Bombinhas no ano passado. Sim. Operação Mar Vermelho, e aí sabia do contexto todo, né, de tráfico, não ia deixar passar barato ali naquela situação. Então logo já fiz a abordagem do adolescente ali, etc. E deu para perceber todo o contexto de tráfico que ele havia reiterado, né, estava voltando. Lógico, né, isso enseja mais trabalho, acabei que fiquei até quase meia-noite, né, aquele dia na delegacia até fazer procedimento, etc. Mas isso, graças a, né, essa vontade, esse prazer que a gente tem pela função e desempenhar da melhor forma possível. É porque você gosta disso e ter essa percepção, né, faz parte de todo esse teu trabalho, né, que é um trabalho fantástico, tá? Maravilhoso que tem. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre um outro assunto que eu até falei pro Ricardo, mas existe isso ainda? E ele me respondeu, e muito. Então, após o intervalo, a gente já volta e vamos falar sobre esse assunto. De volta ao programa Ju Flores Variedades, aqui
na RDC TV, canal 24, 524 da Claro e NET. Ricardo, aquele caso de agressão que foi próximo ao Dia Internacional da Mulher, que eu achei um absurdo, tamanha violência. A mulher que foi agredida, que sofreu agressão, ela não registrou ocorrência. Vamos falar sobre esse caso aí? Pois é, esse fato aconteceu realmente próximo ao Dia Internacional da Mulher e ganhou bastante repercussão porque foi veiculado na terça-feira. E aí a gente começou em diligência porque o fato teria acontecido em Bombinhas e conseguimos de logo identificar que o fato na verdade tinha acontecido no domingo anterior. E aí das diligências que a gente conseguiu realizar, conseguimos identificar o autor. Ele não estava mais na cidade, em Bombinhas, ele já havia se evadido em razão da repercussão que deu, inclusive em mídias sociais, na imprensa. Foi muito. Porque realmente foi absurda a forma violenta com que ele agrediu uma mulher em via pública, né, desferindo chutes com ela caída. Foi horrível, né, Ricardo? Foi horrível. É muito desproporcional, então, aquela violência, e aí isso chamou muita atenção, e aí a gente quis identificar, né, em que contexto estava acontecendo aquilo, né? Aí conseguimos, de pronto, identificar o autor, só que a gente já conseguiu, naquele momento, identificar que não se tratava de uma violência doméstica, não tinha nenhum vínculo de parentesco ou de relacionamento com o autor da agressão. E aí, como a gente não aplica a Lei Maria da Penha nesse caso, depende da vontade da vítima. Então a gente ficou aguardando, né, a vítima procurar a polícia. Ela, no dia inclusive do fato, ela não foi sequer para uma unidade de saúde para ser atendida, né, e realmente a gente ficou com receio, né, das lesões que ela poderia ter sofrido. Sim. E a gente ficou então aguardando que ela procurasse os meios, né, inclusive a assistência social também atuando para atendê-la, e não aconteceu isso, né? Apesar de a gente não ter essa necessidade desse impulso oficial, porque nesses casos de lesão corporal, quando não tem violência doméstica, precisa da vontade da vítima, senão a polícia, o Ministério Público e o Judiciário não podem atuar, né, que é uma condição de representação. Mesmo assim, a gente foi atrás daí para identificar e conseguimos, né, identificar quem que era a mulher que foi lesionada. E aí ela informou que foi de um contexto, estavam numa conveniência, e aí tiveram um atrito dentro dessa conveniência e acabou, né, gerando todo aquele fato num outro momento que esse autor identificou ela na rua. Ela não quis realmente a atuação da polícia, ela justificou que já teria se resolvido lá, etc., que não queria, aspas, problema para ela também. Gente, é inacreditável, né? Mas infelizmente, assim como não é no âmbito de violência doméstica, a polícia ela pode atender até desde que a vítima queira, né? Entendi. Então a gente prestou todo o apoio, inclusive em relação à própria segurança dela, né, para que ela não ficasse com receio de eventual consequência, mas mesmo assim é uma opção, né, a opção da vítima, e ela, como não quis representar, o procedimento foi finalizado aguardando, né, aguarda um prazo decadencial de 6 meses, até que porventura ela decida representar. Então até 6 meses ela pode ainda dar impulso. Mas se passando 6 meses o agressor aparecer, quer dizer, de repente vai bater nela de novo, pode bater. Pois porque... Vai bater, porque ela não foi, ela não registrou a ocorrência, não procurou ajuda, então ele fica nessa, né, livre, né, como você disse, né, você não tem o que fazer se ela não procura isso, né, não procura ajuda e não registra um BO, ou nem ajuda no centro de saúde, né, ela foi. A legislação, ela dá... É complicado, né, Ricardo? A legislação, ela dá poderes para que a vítima decida, né? Claro. Ela pode noticiar o fato, inclusive ela poderia ter procurado a polícia para comunicar, registrar esse fato, e ela precisaria representar, que ela manifesta a vontade de responsabilização criminal do autor. Sim. Só que nem isso ela procurou, e ela não quer que a polícia, o Ministério Público ou o Judiciário atuem numa situação dessa, né? Então a legislação limita a atuação desses órgãos, né? Mas ainda tem um prazo, né, desde o fato, 6 meses, para que ela eventualmente decida e represente uma situação dessa. Espero que vá. Também esperamos. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante,
de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. De volta ao programa Ju Flores Variedades, aqui na RDC TV, canal 24, 524 da Claro e NET TV e pelas redes sociais da sua preferência. Voltando aqui com o nosso delegado, eu quero saber a rotina de um delegado de polícia. Então, Ju, eu digo que é uma atribuição, uma função muito polivalente. A gente tem uma rotina assim não fixa, né? E para as pessoas até que têm interesse na função, ela acaba sendo bastante variada, dependendo da lotação, dependendo da função que o delegado tem, né? Então a gente basicamente tem três espécies de função dentro dos delegados. Tem um delegado que é responsável por uma delegacia diária, uma delegacia especializada. A regra nesses casos é o delegado trabalhar uma função de expediente, né? Vai estar trabalhando lá de manhã e à tarde, numa rotina semanal, né? Esses finais de semana livre em geral. Tem o delegado daí, que é o delegado plantonista, que a gente geralmente chama, que ele vai atender numa região maior para atender flagrantes, geralmente conduções, né? Seja, por exemplo, pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, onde tem, nas cidades que tem. As pessoas são presas, né, na rua e são levadas para a delegacia. Então, geralmente, são esses delegados que trabalham com plantão que atendem. E ainda tem uma terceira que seria um viés mais administrativo, geralmente delegados que são coordenadores, ou são delegados regionais, diretores, enfim, que ocupam uma função mais de gestão administrativa, né? E dentro daí de cada uma delas, especialmente os delegados que são responsáveis, né, por investigação, que trabalham geralmente no expediente, tem uma atribuição muito dinâmica, né? Então, a gente chega na delegacia, geralmente, né, lógico, uma rotina de delegacia sempre muito turbulenta, né, com muitas demandas, muitas ocorrências, e a gente prioriza, faz gestão de pessoal, trabalha com investigação. Daqui a pouco a investigação já vai redundar numa operação, né? Então a gente vai para a rua acompanhando os policiais, seja em cumprimento de mandado de busca, mandado de prisão, todas as diligências judiciais também que são feitas para operacionalizar uma investigação mesmo. Então assim, é muito dinâmica, sim, né? E as pessoas, hoje, por exemplo, para a carreira de delegado, é exigido experiência jurídica de 3 anos ou policial, né, por 3 anos. Então, aqui em Santa Catarina, para ingressar como delegado hoje, precisa preencher esses requisitos, né, além de ser bacharel em Direito, né? Então, além dessas funções judiciais, né, de atribuição, a pessoa, né, além de ser formada em Direito, tem que ter uma preferência, né, e uma aptidão por essas matérias e por trabalhar com segurança pública, né, que é um tema bastante delicado, bastante peculiar, né, e com certeza, né, tem que abrir mão também de muitas questões pessoais, né, seja pela publicidade que tem a carreira de delegado, né, como responsável, né, geralmente nas cidades, pela segurança pública, e também ter uma proficiência em relação a esse trabalho que é combater a criminalidade. Ricardo, algum acontecimento marcante? Diariamente, né? São tudo ocorrências marca, né? inusitadas diariamente. Sim. Né? A rotina de delegacia é esse contexto. E a gente tem, o que me marca mesmo, na verdade, são, eu acho que grandes operações que a gente realizou, né? Inclusive no período, eu fui delegado em São Joaquim, posteriormente vim aqui para o litoral em Tijucas, e hoje sou delegado em Bombinhas, né? E nessas cidades, no período que a gente ficou, em Tijucas, por exemplo, a gente teve, no ano de 2018, que foi o ano que a gente trabalhou lá, um período até bastante sangrento na cidade. Foi a segunda cidade do estado com mais mortes em confronto com a polícia, e só perdendo para Florianópolis. Imagina, uma cidade de 29 mil habitantes, cidade pequena no estado, né, e com uma criminalidade absurdamente desproporcional, né, à cidade. E estava tendo toda essa violência crescente, principalmente numa zona ali que era conhecida como Sem Terra, né, ali logo atrás da fábrica da Porto Belo, e que é conhecido relativamente de Jardim Progresso, e toda essa violência grande. Então, lá na delegacia a gente conseguiu fazer uma operação, uma investigação de alguns meses, né, eu junto com o delegado Diogo, também estava na época na delegacia, e aí conseguimos identificar toda a estrutura do crime organizado que comandava
lá o tráfico de drogas, principalmente, e inclusive até a própria imprensa, tiveram atentados, tiros contra empresas de imprensa lá da cidade, que estavam cobrindo essas atuações da polícia, principalmente, né? Até situações envolvendo homicídio, tentativa de homicídio, que tinha vinculação com essa organização criminosa. E o que estava acontecendo muito grande? Estava tendo bastante enfrentamento, a Polícia Militar também estava presente, né, cumprindo seu papel de polícia ostensiva, mas acabava entrando em confronto com um marginal, lá no caso no Sem Terra, e a organização criminosa ia lá, colocava um outro soldadinho, então infelizmente não estava tendo efetividade. Né? E aí a gente fez então uma investigação grande, complexa, que identificamos toda a estrutura de liderança, os gerentes que comandavam daí o tráfico no local, né? E todos que faziam venda, o pessoal que trabalhava na contenção, que eram olheiros, quem traficavam nas ruas de acesso. Então a gente identificou todos esses indivíduos, cumpriu daí fez uma operação policial em novembro de 2018 e aí a gente conseguiu extirpar de vez, né, e resolver o problema, porque daí a gente quebrou toda a célula da organização criminosa. E aí a gente conseguiu resolver esse problema lá. Realmente assim, foi um trabalho que por anos assim, não teve na cidade, né? Então a gente conseguiu, graças a esse esforço, né, conjunto, para que pudesse ter um efeito muito positivo para aquela comunidade, na população de Tijucas. E quanto tempo para juntar tudo? Então, assim, eu trabalhei em Tijucas... É um trabalho, acho, muito minucioso, não é isso? Isso. Porque tem que ser muito... Leva tempo. Leva tempo. E eu trabalhei lá em Tijucas por volta de um ano e meio, e foi mais ou menos desse período, logo que nós chegamos à cidade, assim, nós começamos esse trabalho, identificamos esse problema, né, crônico lá na cidade, e foi uma investigação de mais de 5 meses, até startar a operação. E com a operação ela não acaba também o trabalho, né? Então tem todo o trabalho depois de análise, de depuração de dados, né? Inclusive esses investigados, eles estão todos presos até hoje. Olha. O total de pena, o processo já foi julgado em primeiro grau, chegou a mais de 150 anos de prisão. Essa operação em 2018 em Tijucas e a de Bombinhas, que foi o ano passado, não foi isso, Ricardo? Isso, a gente teve a Operação Leviatã em Tijucas em 2018 e no ano passado a gente fez uma operação bastante similar com esse objetivo. E aí Bombinhas é uma cidade muito mais segura, né? Ela tem crimes violentos muito menor quantidade, né? Então a gente consegue manter a segurança pública de gestão, é bem diferente. Mas mesmo assim, a gente ainda no ano passado também fez uma operação grande nesse sentido, também com 16 presos no total, que teve um objetivo até preventivo, né? De evitar que uma célula de uma organização criminosa estadual se implementasse na cidade. Então foi também um trabalho que foi a Operação Mar Vermelho, que foi cumprida no final do ano passado, que desarticulou também uma estrutura de organização que visava se implementar na cidade, né, com esse objetivo de manter a segurança da cidade. Sim, porque é muito seguro lá, né, onde que a gente mora, né? É muito seguro. E o Ricardo aqui, né, evita, quando já vê que está se formando, tu já dá um jeito de desarticular tudo isso, não é isso? Esse é o nosso trabalho, né? A gente busca e a percepção que ele tem. A gente busca, apesar, né, a gente tem sérias deficiências, né, seja de pessoal, às vezes de estrutura, etc. Mas a gente busca otimizar isso, né, para que a gente consiga ter esses resultados efetivos para a população lá na cidade. E aconteceu uma outra, acho que foi uma diligência, juntamente com a FAMAB. Sei tudo, gente, acompanho ali, ó, vem pelo WhatsApp informação, eu leio tudinho, né, e eu disse, poxa, ele foi com a FAMAB e prendeu um bandido também, né? Pois até foi Foi um fato até curioso, porque a gente fez uma operação conjunta relacionada a crime de poluição lá na cidade. Isso, verificar em relação a despejo irregular de esgoto, né? E a gente tem também um faro, né, policial, a gente está numa operação com objetivo, né, junto com a Vigilância Sanitária e outros órgãos municipais lá também. E aí a gente identificou, já que o proprietário não estava no local, a gente quis qualificar também as pessoas que estavam lá, né, que sejam os inquilinos, para verificar qual o nível de responsabilidade de cada um. E a gente percebeu um comportamento, de certa forma, evasivo de uma pessoa que estava numa casa, que as pessoas que estavam lá de fora não quiseram identificar e etc. Então a gente percebeu um comportamento estranho. Aí, né? Tem coisa. Isso, e aí nosso faro policial já começa a apitar ali, né, sinal de alerta. E aí passou um nome, depois quis passar outro, opa, tem problema aí. E aí
a gente conseguiu, diligenciou, etc., com apoio até da Polícia Civil do Paraná, identificamos que o cara estava com mandado de prisão. Né? Então, às vezes até em outras ocorrências, né, esse nosso faro, essa nossa percepção sobre segurança pública, a gente acaba caindo, né, mais um preso. Acontece. Vamos fazer um intervalinho? Não saia daí. Em 30 segundos eu retorno com você. De volta ao programa Ju Flores Variedades, aqui na RDC TV, canal 24, 524 da Claro e NET TV e também pelas redes sociais da sua preferência. A gente vai falar agora sobre uma agressão física que aconteceu no Dia Internacional da Mulher, não é isso, Ricardo? Pois é, aconteceu próximo ao Dia Internacional da Mulher e ganhou bastante repercussão porque foi publicado no dia 8 de março. E aí a gente começou a realizar diligências porque percebeu que o fato tinha acontecido em Bombinhas, né? E das diligências de pronto a gente conseguiu contatar até a pessoa que tinha feito aquela gravação. Identificamos que o fato tinha acontecido, na verdade, no domingo anterior. E aí começamos a identificar onde poderia ter acontecido para que chegasse ao autor, né? E aí naquela mesma semana conseguimos identificar quem era o autor, que havia já se evadido da cidade, né? Em razão da repercussão que teve em mídias sociais, pela própria imprensa, né? Porque é uma agressão bastante brutal a uma mulher caída, né, em via pública e o homem agredindo ela a chutes, né? Então uma violência bastante desproporcional. Mas conseguimos, com a identificação do autor, descartar que se tratava-se, né, de uma discussão dentro do ambiente doméstico, que não tinha nenhum vínculo de parentesco, de relacionamento do autor com a vítima, que até então não identificada. Então, por não ser aplicável numa situação dessa, a Lei Maria da Penha, a gente precisa que a vítima ela deseje representar, que é que o Estado possa processar ele criminalmente, né? Tanto a polícia quanto o Ministério Público e o Judiciário precisam que a vítima procure, né? E aí a gente ficou aguardando, né? Inclusive com o apoio da assistência social, a própria vítima não procurou uma unidade de saúde para ser tratada, né? E as lesões, né, pela agressão que demonstra as gravações, poderiam ter acarretado algum prejuízo sério até a própria vítima. Sim, foi muito forte, né, Ricardo? Muito forte as cenas. E a gente ela não procurou a polícia. Então a gente ficou ainda aguardando e mesmo não tendo procurado, que a gente precisa dessa representação, a gente continuou em diligências para então identificar e até saber, né, entender qual que seria aquele contexto, já que não era uma violência no âmbito doméstico. E aí a gente conseguiu então identificar a vítima. A gente conversou com ela, identificamos que na verdade teria sido uma motivação, estavam numa conveniência, estavam bebendo, tiveram uma discussão naquele ambiente e aí numa outra oportunidade aquele homem encontrou com ela na rua e acabou gerando toda aquela situação, né, que foi narrada ali pelas imagens, né? É horrível, não justifica, né, mesmo que tenha a agressão fortíssima daquela chute na cabeça, no estômago, tudo. Né, ela tirada ali. E outra coisa, pedestres também não ajudaram, né? Então. O que eu percebi nas imagens, acho que foi um menino que estava passando com a bike, que foi ali e tentou amenizar ali o negócio, mas outras pessoas também não ajudaram muito, né, Ricardo? Isso, inclusive até... Acho que eles têm medo também, né? Pois é, inclusive uma das coisas que acabou despertando muito interesse e as pessoas também, de certa forma, criticando a pessoa filmando, né? Porque é muito comum, a pessoa está sendo agredida, uma mulher está sendo agredida Sim. de forma brutal, de forma desproporcional por um homem, e tem uma pessoa simplesmente filmando. Né? Como se, né, fosse normal, fosse banal uma situação. E a gente conseguiu contato até com essa pessoa que filmou, né? Inclusive ele justificou a não intervenção, justificou que era um rapaz, né, adolescente ainda, então seria perigoso para ele eventualmente intervir naquela situação, mas a gente percebe da mesma forma um outro ciclista que passa por ali e tenta na medida do possível auxiliar, né, aquela mulher, depois um veículo também que atravessa o veículo na rua, né, para que parasse essa agressão. E aí depois com as diligências que a gente identificou também, é que várias pessoas saíram correndo atrás dele, né, e ele acabou conseguindo se evadir, né. Mas a gente identificou todos os envolvidos,
A gente prestou todo esse apoio, né, para a vítima também, com o apoio dos demais órgãos, mas mesmo assim ela optou por não representar, então ela tem um prazo de até de 6 meses ainda, porventura, né, para representar, para que a polícia, o Ministério Público e Judiciário possam ainda processar criminalmente esse autor também já identificado. Então, eu espero que essa vítima, tá, de agressão, no Dia Internacional da Mulher, procure a delegacia. Você tem ainda mais, eu acho que uns 3 ou 4 meses, né? Não, foi agora em março, né? Então você tem ainda 5 meses para procurar a delegacia e fazer o registro dessa brutalidade que você sofreu, tá bom? Pense melhor e vá lá, procure, você tem esse direito. Não é isso, Ricardo? É isso aí, a gente está, inclusive uma das preocupações nossa era para que desse essa assistência, essa sensação de segurança para a vítima também. Sim. Né? Que a polícia estaria à disposição para formalizar e que isso não iria repercutir na segurança pessoal para eventuais outras novas situações. Exatamente. Agora eu quero saber o trabalho da Polícia Civil em Bombinhas, para encerrar esse quadro. Então, o trabalho lá, a gente tem uma articulação muito boa, muito grande, seja com os órgãos municipais, e aqui eu posso citar a assistência social, que tem uma parceria muito grande, na proteção das crianças e adolescentes também, né? A gente tem, desde viés mais administrativo, a gente tem uma atuação muito boa, quanto também o apoio da Polícia Militar, né? Com o trabalho ostensivo que é realizado por eles, trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil. A gente tem atuações dentro de crimes ambientais com a própria FAMAB, que é o órgão ambiental municipal. Então a gente preza sempre por essa articulação, né, para que a gente tenha uma maior efetividade das nossas ações. E a cidade é uma cidade bastante segura, uma cidade bastante tranquila, é uma cidade que não tem crimes violentos como regra, né? Excepcionalmente acontece, então até comento muito isso assim, para os turistas, para a própria população, que pode andar tranquilamente à noite na cidade, se não vai acontecer assalto, né? Esse tipo de crime violento patrimonial, né? Então a gente tem índices muito baixos disso e inclusive quando acontecem, que são exceções, a gente consegue até dar uma resposta efetiva, uma resposta de apuração e responsabilização daqueles autores. Né? Então, é muito gratificante trabalhar num ambiente assim, num ambiente controlado em termos de segurança, né? Que isso atrai também, né, o apoio, seja da iniciativa privada também, com contribuições. A gente, nesses últimos anos, eu estou quase 3 anos na delegacia em Bombinhas, a gente conseguiu também um incremento de estrutura para a delegacia, está um projeto em andamento também para ampliação e reforma da nossa atual estrutura. Então, a gente consegue agregar muitos atores para que a gente preste um serviço público na área de segurança ainda melhor. Parabéns pela sua atuação e sempre em frente, né? Com certeza, Ju. E obrigada pela tua presença hoje, né? Porque é corrido também para ele, gente. Não é fácil, não. Pois é uma satisfação, Ju. E estou sempre à disposição. É um prazer aí para a gente poder bater esse papo e tornar essa conversa, né, sobre segurança pública também mais democrática. Não, vou te chamar mais vezes, sim. E a próxima, já vou deixar aqui uma pauta para todos, inclusive para você já, né? Fraudes. Tem muita coisa, né, Ricardo, para falar, né, sobre fraudes na internet, Instagram, você quer quitar o seu carro, pensa que pagou o boleto do banco, mas não pagou, enfim. É longa, né, essa pauta. Então, eu acho que realmente vai precisar de uma entrevista inteira para tratar desse assunto, né? Porque realmente assim, são muitas ocorrências, a gente teve 3 vezes mais fraudes pelos meios virtuais hoje acontecendo, inclusive em razão da própria pandemia, né? E aí são N situações que a gente com certeza pode... É muitas, né? Porque, gente, a cada dia, né? Todos os dias, né, Ricardo? Acho que está aparecendo uma nova fraude. Todos os dias. Praticamente, assim, né? a gente orienta a população sobre uma modalidade que esteja acontecendo e a população já fica mais ciente para evitar cair, então eles já adequam, já fazem uma nova fraude para buscar nessa inovação, acabar gerando prejuízo para as pessoas. Então essa aí fica para uma próxima vez, então. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado, Ju, estou à disposição. E eu também aqui, tá bom? A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe.
Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. De volta ao programa Ju Flores Variedades. Aqui na RDC TV, canal 24524, da Claro e NET. E também pelas redes sociais da sua preferência. Está comigo aqui o Dr. Sânzio Rodrigues para falarmos sobre LGPD. Bom dia, Dr. Sânzio. Bom dia. De mais nada eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Sabe que sempre que me chamar e eu puder, eu estarei aqui. E será um prazer falar sobre esse assunto que é muito importante e que hoje em dia é de extrema necessidade das pessoas entenderem, principalmente as empresas, né, que muito não sabem e não aplicam essa lei da forma que deveria. E o que é a LGPD e a quem se destina? Então, exatamente. O que é a LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje a gente vive na era digital, né? Nossos dados estão aí, a todo momento você entra em um site, vai a uma clínica, vai a uma academia, você está ali fornecendo todos os seus dados que são chamados dados pessoais. Então a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio justamente para unificar, porque a gente já tinha ocorrido o Marco Civil da Internet anteriormente, né? Mas nunca havia uma legislação específica para essa questão de tratamento e proteção dos dados pessoais do cidadão brasileiro. Então a Lei Geral de Proteção de Dados ela é destinada a toda e qualquer empresa privada ou pública que colete e armazene dados pessoais e os chamados dados sensíveis. Sânzio, e o que se entende por dados pessoais? Então, exatamente. O que são os dados pessoais? Os dados pessoais são tudo aquilo que você fornece no momento que você entra em algum estabelecimento, né, uma empresa. Por exemplo, seu nome, seu CPF, o seu e-mail. Né? Com esses dados todos ficam armazenados na empresa. A lei, o que ela veio dizer? O que você pode fazer e a forma como aqueles dados podem ser coletados. Esses são os dados pessoais. Aí nós temos os dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? Cor, raça, etnia, orientação sexual e por aí vai. Então, além dos dados pessoais, também existe essa especificação na lei dos dados sensíveis que têm que ser coletados da maneira que a Lei Geral de Proteção de Dados manda. E o que se compreende o tratamento desses dados? Então, o tratamento desses dados é como a empresa pública ou privada vai utilizar os seus dados, né, como é que ela vai armazená-los e também há uma necessidade legal de que a pessoa que está tendo os dados coletados que ela tenha conhecimento e autorize que aqueles dados sejam coletados. Isso via, vou até adiantar um pouco mais o assunto, via um documento chamado Termo de Consentimento. Ou seja, toda vez que você for, principalmente questões, repito, estabelecimento de saúde, academias, qualquer tipo de lugar que você forneça os seus dados, você vai ter que ser apresentado a você esse termo de consentimento, que é um documento que tem que ser redigido pela empresa, para que você diga que aceita que aqueles dados vão ser coletados e se você aceita que aqueles dados permaneçam na empresa. Porque, por exemplo, você fez um contrato de 1 ano com uma academia, com uma clínica, que seja. Os seus dados ficam naquele tempo. Você tem que ser avisado e você tem o direito de querer que depois que aquele prazo do contrato termine, que aqueles dados sejam excluídos ou no anonimato. Isso é muito importante porque, caso aconteça algum dano a essa pessoa que teve os dados vazados, nós já temos casos aí de demandas judiciais em que empresas foram condenadas em valores altíssimos, né? E é uma coisa muito importante, essa questão do termo de consentimento. Às vezes, hoje, nesse mundo digital, do celular, vocês podem perceber, vocês abrem um aplicativo, ele pergunta lá, você permite que os seus dados sejam rastreados? Aquilo vem da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, se você permite que aquela empresa que você entrou no aplicativo lá colhe os seus dados, você já está dando o consentimento. Muita gente não sabe disso. A partir do momento que você abre o aplicativo ou entra num site, eles chamam de cookies. Talvez certo. Já deve ter visto. Já, eu sempre não. Exato. Eu coloco não. Nesse caso, você não está autorizando que ele escolha os seus dados. Se ele escolher os seus dados e esses dados forem vazados, eles serão responsabilizados judicialmente. Então, assim, você vê, a lei já está valendo e muita gente nem sabe que isso já está acontecendo no nosso celular aqui. Aí, Então, toda vez que você vê essa mensagem no seu celular, você está
sendo perguntado, olha, eu posso colher os seus dados eu posso armazená-los e posso utilizar para outros aplicativos, porque eles mandam os seus dados para outros aplicativos. E localização também. Localização, exatamente. Você pode perceber que você recebe muitos e-mails de empresas que você nunca viu, né, de aplicativos. Por quê? Porque as empresas espalham os seus dados, né? Só que hoje isso só pode acontecer se for autorizado. É que às vezes as pessoas também esquecem. Vou na academia, contrato de 1 ano, depois não vou, troco, enfim, e deixa os dados lá, né? Não Exato. lembra e as empresas vão espalhar isso para outras, vão fazer newsletter, vão te colocar em grupo de e-mails, pode colocar em grupo de WhatsApp sem você saber, podem espalhar. Você imagina, uma pessoa vai na academia, tem lá a avaliação física dela é vazada, a pessoa, né, são os dados sensíveis dela, claro. né? Ali tem toda a questão corporal dela, isso é uma das coisas que a lei veio proteger. E daí a empresa... Ela é responsabilizada caso esses dados vazem. É por isso que a empresa ela é obrigada a ter... Então, tanto a empresa como, digamos, o aluno da academia, né? Sim. Tem que ficar alerta nessa situação. A empresa, porque pode ser responsabilizada e também ter o processo ao fisco. Sim, né? se os dados forem vazados. Isso tem acontecido com grande frequência hoje em dia. Olha. Tá? Muitas pessoas aí têm tido cartão de crédito, os dados vazados, que a pessoa às vezes vai lá e coloca no site, CPF. Então isso vai parar na mão, todo mundo sabe, de bandido, né? Sim. Hoje o que mais tem são esses golpes aí, né? De WhatsApp, né? De e-mails que você recebe, porque a pessoa consegue os seus dados via esses sites, esses aplicativos aí. E aí, de novo, repito, é obrigação da empresa contratar uma empresa especializada para armazenar e dar segurança. Uma das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados é segurança dos dados. Então, a empresa tem que ter um sistema, ela tem que contratar uma empresa especializada para que aqueles dados sejam armazenados de forma segura e não sejam vazados. Vocês vejam a importância que tem essa legislação em muitas empresas. Essa lei já está valendo há mais de 1 ano, está em vigor, e muitas empresas sequer têm conhecimento. E, repito, daqui a pouco vão começar as fiscalizações. O órgão governamental que faz a fiscalização se chama Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Daqui a pouco ela vai começar a ir nas empresas, vai começar a fiscalizar, e já adiantando um pouco na questão da pauta, as multas podem chegar até 50 milhões de reais. Uau. Por infração. É claro, tudo depende da gradatividade. Começa com uma advertência, uma multa, uma repreensão, alguma coisa assim, e pode chegar, sim, até 50 milhões de reais. É sobre o faturamento da empresa, mas vejam o tamanho do prejuízo que pode ser causado por não seguir essa legislação que já está em vigor, repito, entrou em agosto de 2021 em vigor, está quase 1 ano. Tá aí, gente, as dicas do Dr. Sanzio. Nós vamos para um breve intervalo e já retornamos. Não saia daí. De volta ao programa Ju Flores Variedades, aqui na RDC TV, canal 24, 524, da Claro e NET, e também pelas redes sociais da sua preferência. Sanzio, e as empresas, o que devem fazer para se adequar? Bom, em resumo, né? Primeira coisa é você entender o fluxo de dados da sua empresa, né? É uma demanda grande, você realmente coleta dados, além dos pessoais sensíveis que necessitem de um armazenamento, de uma segurança específica. Primeira coisa que tem que ser analisada. Segundo, contrate um profissional especializado que trabalha na área, né? Que entende a legislação, que trabalha com esse tipo de sistema, né? Tem empresas específicas que trabalham com esse sistema de armazenamento de dados, tá? Terceira coisa, confecção dos documentos, como eu disse, termo de consentimento, extremamente importante. Lá você descreve quanto tempo aqueles dados vão ficar, como eles vão ser armazenados, se ele permite que você espalhe aqueles dados para outras empresas e, principalmente, se ele quer ou não que os dados do cliente permaneçam após o fim do contrato ou sejam excluídos ou colocados no anonimato. Assim, em resumo, né, colocando aqui em linhas bem específicas,
seriam mais ou menos essas as recomendações que eu daria para uma empresa para se adequar à lei, porque, repito, daqui a pouco vão começar as fiscalizações e as multas vão ser altas. Daí, qualquer dúvida, procure Coimbra e Rodrigues, advogados aqui de Balneário Camboriú, e tire suas dúvidas, né, com o Dr. Sâncio sobre LGPD. Dr. Sâncio, mais uma vez, obrigada pela presença, né, de vir aqui, né, esclarecer, né, tirar as dúvidas, sempre trazendo atualizações. Eu que agradeço, Ju. Sempre que tiver um assunto de relevância e você me convidar, estarei aqui à disposição e é um prazer para mim vir no seu programa. Obrigada. E na sequência, vamos estar com Carlos, que é bartender. Ele vai estar preparando um drink, ele falou para mim, que é surpresa. Não saia daí e vamos saber qual é a surpresa do drink do Carlos, que é bartender. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. De volta ao programa Ju Flores Variedades, aqui na RDC TV, canal 24, 524 da Claro e Net e também pelas redes sociais da sua preferência. Estou aqui no espaço bartender da Escola Chefe Gourmet de Balneário Camboriú, onde tem cursos também, né, para quem quer aprender, né, um pouco sobre bartender, preparar seus drinks, preparar drinks para a família, para os amigos ou também ser um profissional da área. E o meu convidado hoje é o Carlos, já bartender há algum tempo. Bom dia, Carlos. Tudo bem, Ju? Bom dia. Obrigado dia. Pelo convite. Imagina. Fala um pouquinho sobre você, o início do seu trabalho. Claro. Eu sou Carlos Mota, eu sou gestor operacional de bares, trabalho com eventos, trabalho com carta de coquetéis. Trabalho no ramo há mais de 20 anos, só que há 6 anos eu passei para a alta coquetelaria, que me apaixonei. Já trabalhei com gastronomia, mas a alta coquetelaria me pegou. Você ficou apaixonado pela profissão? Fiquei apaixonado, com certeza. E o que você vai preparar hoje pra gente aqui? Então eu vou sair um pouco desse convencional, vou fazer um coquetel um pouco salgado. Carlos, eu nunca bebi um coquetel salgado. Vai tomar hoje. Tá? É um drink também, né? Que o pessoal de casa aí, final de semana, ó, pega a receitinha aqui e o Carlos está passando para você. Claro, com certeza. Vamos lá? Vamos lá, vamos aos preparos? Claro. Estou louca para degustar isso aí, tá? Vou fazer um coquetel em sua homenagem hoje. Ah, obrigado, gente. Olha que nada, delícia. Que isso. Gratidão. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente trabalha com temperatura. Então, a gente tem que gerar a sensação de baixa temperatura à taça, que fica a menos 2 graus. Isso traz uma sensação de degustação e de experiência ao cliente melhor. Então, após gelar, a gente descarta. Olha só. E aqui eu vou começar com o gin. Para quem não sabe, o gin foi uma bebida que de remédio se tornou uma bebida alcoólica. Então ela era remédio. Isso. Era remédio. Ela foi criada como um remédio para os rins, né? Diurético. A gente coloca 50 ml de gin, tá? Vou colocar 10 ml de vodka para aumentar um pouco a potência alcoólica. No caso, então ele é forte, cara. Ele é um coquetel, vamos falar uma mistura de gin tônica com dry martini. O dry martini é um coquetel então, é bem alcoólico. Então é uma releitura. É uma releitura, vamos falar, tá? É uma criação, porque as releituras elas vêm em cima de bases, né? Então, quando sai dessas bases, elas deixam de ser uma releitura, tá? Um clássico, e uma releitura para ser uma criação, ok? Aqui a gente vai colocar 10 ml da água da azeitona para trazer um pouco dessa salinidade. E aqui um vermute extra dry, que tem que manter gelado depois de aberto, tá? Nada mais é do que um vinho fortificado. Então eu ponho mais 10 ml
Que ele é feito com ervas, feito com... Aqui eu retorno o gelo. Diferente do que as pessoas pensam, Ju, o gelo, a gente tem que exagerar nele, porque o gelo vai manter a temperatura do nosso coquetel por mais tempo. Foi o que eu falei de início, né? Sim. Primeira coisa que vem é a temperatura. E junto com isso vem a estrutura. Vou mostrar para você o que seria essa estrutura, tá? Vamos lá. Uma água tônica gelada. Parece saboroso. Sim, claro. A gente coloca vagarosamente para não perder a carbonatação, que no caso são as bolhas, tá? Mexe levemente, de baixo para cima. Vai mais uma pedrinha de gelo ali. E aí eu vou pôr um toque especial, que além dele ser um coquetel salgado, ele vai um toque de cereja amarena. O que é a cereja amarena? A cereja ácida. Para ter harmonia com... Isso. Dá uma quebrada, azeitona, tá? Sim. Olha só. E aqui eu vou colocar uma flor comestível. Vou deixar você escolher uma flor. Que bacana, gente. A rosa. A rosa? A rosa. Então vamos lá. Ai, que lindo, gente. Se for beber de canudinho, vamos usar um canudo que não vamos agredir os seres marítimos, né? Então aqui a gente tem um coquetel harmônico, com estrutura e muito saboroso. É o Ju Flores Tonic. Gente, olha Saúde. só, surpresa. Obrigada. De nada. Gente do céu, olha a surpresa que o Carlos me fez. Ju Flores Tonic. Amei, amei. Está aqui o drink, né, preparado pelo Carlos, bartender. Em minha homenagem, fiquei emocionada. O drink que é o Ju Flores Tonic. Amei, Carlos, amei demais. E quero agradecer a primeira destilaria aqui, né, de Balneário Camboriú, que é a Casa Moon, que mandou esse gin fantástico. Carlos Mota, agradeço por esse drink. Obrigado. Tá? Para mim foi uma surpresa. Em minha homenagem, o drink Ju Flores Tonic. Encerramos por hoje o programa Ju Flores Variedades. Até o próximo sábado. Tchim, tchim. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida.